González se colocava como candidato da mudança, Maduro se colocava como candidato da transformação, de uma transformação interna do país, da transformação da matriz econômica. Esses eram os pontos mais abordados por Maduro e ele se mantinha ali nesse sentido, até por ser o representante do chavismo, que é uma corrente que está no poder desde 99, quando Chávez assumiu, e que tinha essa promessa de revolucionar a Venezuela como um todo, deixar a Venezuela, tornar a Venezuela um país mais independente do mercado internacional, de forças estrangeiras de maneira geral. Enquanto Edmundo González dizia exatamente tudo o contrário que Maduro dizia. Então era uma mudança, de certa forma, radical. Esses eram os pontos assim que realmente diferenciavam esses dois candidatos e foram bem colocados durante a campanha. O ponto mais forte da campanha do Edmundo González era a questão da repatriação dos emigrantes venezuelanos. Desde que o Maduro assumiu o poder em 2013, depois da morte do Hugo Chávez, a estimativa é de que 8 milhões de pessoas, cerca de 8 milhões de pessoas, deixaram a Venezuela desde então. A gente está falando de um período de 11 anos. É uma imigração muito grande. E o Edmundo González dizia que iria reabrir as portas do país para essas pessoas que saíram, através de diversos mecanismos. O primeiro, de melhorar a qualidade de vida, melhorar a economia interna do país e dar condições a essas pessoas quererem voltar. Em segundo ponto vem, mas não menos importante, claro, vem a questão da perseguição política. Muitos desses emigrantes se consideravam perseguidos políticos de Nicolás Maduro. Portanto, sem o governo de Maduro no Palácio Miraflores, Edmundo González dizia que traria ali um cenário político mais pacífico, capaz também de trazer toda essa população de volta. Esse é um tema que toca muito nos venezuelanos, até uma questão de orgulho, você repatriar os seus parentes, os seus amigos, trazer eles de volta para o seu convívio, isso é muito importante. Mas ele também adotou certos pontos que eram trazidos pela campanha de Maria Corina Machado. Não se sabe ao certo, mas havia uma expectativa, por exemplo, de que ele adotasse a ideia dela de privatizar a PDVSA, que é a petrolífera estatal venezuelana. É a grande joia da coroa do governo de Nicolás Maduro, do Estado venezuelano como um todo, e que até alguns anos atrás, principalmente antes do Hugo Chávez assumir o poder lá em 99, era visto como uma empresa que ajudava o país a ficar rico, mas mantendo principalmente uma elite que estava ali concentrada de cerca de 10% da população, ou seja, membros da alta cúpula da PDVSA, e que depois acabou ali expandindo essa distribuição de lucros, o dinheiro que a PDVSA conseguia através da exportação de petróleo, da exploração de petróleo, acabou sendo mais distribuído pela população. Agora existe uma grande crise de petróleo e havia uma expectativa de privatização da PDVSA. Esse era um ponto também que os venezuelanos já consideram agora mais como necessário, a ser debatido olhando com uma estética mais importante. Então isso também vinha sendo muito falado durante a campanha de Edmundo González. As principais peças dessa história, Nicolás Maduro e Edmundo González, que são velhos conhecidos dos venezuelanos. Em um instante, Edmundo González trocou a vida tranquila pela campanha presidencial. Ele se tornou candidato depois que o Tribunal Supremo e o Conselho Nacional Eleitoral impediram as candidaturas da ex-deputada Maria Corina Machado e de Corina Iores. Vamos imaginar por um momento o país que está por vir, um país onde o presidente não insulta nem vê os seus adversários como inimigos, um país onde a saúde não adoece, a educação educa, um país sem presos políticos. González inicialmente seria um candidato tampão da plataforma unitária, ou seja, a nomeação seria temporária e ele devolveria o lugar a Maria Corina Machado, eleita pela coalizão nas primárias. Agradeço a Maria Corina Machado. Agradeço a Maria Corina Machado, vencedora das primárias e líder da oposição, ao governador Manuel Rosales e à professora Corina Iores, pelo seu altruísmo e apoio que tornaram possível a candidatura unânime. Que hicieron posible la candidatura por unanimidad.
Depois de não conseguir registrar Corina Yoris como candidata, Maria Corina Machado falou sobre a substituição por Edmundo Gonzalez. Hoje, mais do que nunca, confiamos no que está por vir. Agradeço também a Deus, porque no momento mais difícil, quando tivemos um dos maiores obstáculos e pensamos que não conseguiríamos seguir em frente, Edmundo chegou. Nascido em La Vitória, uma pequena cidade a cerca de 110 quilômetros de Caracas, onde ocorreu uma das batalhas da Guerra de Independência em 1812, Gonzalez viveu e estudou até se mudar para a capital. Ele se formou em estudos internacionais pela Universidade Central da Venezuela e depois ingressou na chancelaria. Como diplomata, morou na Bélgica e também nos Estados Unidos. Ele foi embaixador na Argélia e na Argentina. Embora tenha vivido muitos anos fora da Venezuela, sempre insiste que conhece bem o país. As pesquisas apontavam Edmundo Gonzalez como o vencedor das eleições por uma ampla margem, o que não aconteceu. Quando saem os resultados apontados pelo CNE, dando vitória para o governo, o Maduro e toda a sua base aliada dizem não ter tido ali nenhuma surpresa, que eles já esperavam isso mesmo, que eles tinham apoio popular, enquanto Gonzalez e Maria Corina Machado e toda a oposição já se colocaram desde o começo ali naquela posição de, veja, as eleições foram fraudadas, nós não tivemos acesso à totalidade das atas eleitorais. Onde estão as atas? Nós recebemos 40%, mas e os outros 60%? Onde foram parar? Por que a gente não consegue ter uma auditoria completa, uma transparência completa envolvendo as urnas que foram utilizadas? Essa é a grande questão. Nicolás Maduro Moros tem 61 anos. Ele está há 11 no poder. É herdeiro político de Hugo Chávez, que foi presidente da Venezuela de 1999 até sua morte em 2013. Nascido na capital Caracas em 1962, o ex-motorista de ônibus, vindo de uma família de sindicalistas e cristãos, é o representante do chavismo, a corrente política de extrema esquerda no governo desde 1999. Sem nunca ter terminado o ensino médio, Maduro se mudou para Cuba na década de 80. Em Havana, ele se formou em curso de educação política organizado pelo Partido Comunista da Ilha Caribenha, antes de voltar para a Venezuela e entrar de vez em movimentos políticos e sociais. Em 1998, Nicolás Maduro disputou sua primeira eleição, se tornando deputado constituinte. Um ano mais tarde, ele venceu a corrida à Assembleia Nacional e permaneceu como parlamentar até 2006, sendo também líder da Câmara nos 2 últimos anos de mandato. Sem falar nenhuma língua estrangeira, Maduro foi escolhido ministro das Relações Exteriores venezuelano. Em 6 anos no cargo, o então chanceler ampliou as relações de Caracas como países considerados rivais dos Estados Unidos, como a China, Rússia, Líbia e Síria. Ele deixou o posto em 2012, quando foi nomeado vice-presidente. Visto como um político pragmático e habilidoso nas negociações, Maduro era o escolhido de Chávez para uma eventual sucessão após o líder venezuelano ser diagnosticado com câncer. Com a morte do presidente em 5 de março de 2013, o discípulo político assumiu interinamente e convocou eleições para o mês seguinte, quando conquistou vitória apertada contra Henrique Capriles. Desde então, Maduro tenta conciliar uma figura de presidente trabalhador e político indestrutível. Durante o governo, ele reprimiu grandes manifestações em 2014 e 2017, além de conseguir driblar sanções internacionais depois da reeleição em 2018, que foi boicotada pela oposição e não reconhecida por 50 países. Super-herói de desenho infantil que luta contra monstros da oposição na TV estatal. O presidente também conseguiu se sustentar no governo, mesmo com uma crise que gerou hiperinflação e fez o PIB venezuelano cair 80% em 10 anos.
Agora ele busca se tornar o chefe de Estado mais longevo da história do país, superando o ditador Juan Vicente Gomes, com um novo mandato que colocaria o Super Bigode no poder até 2030. O governo Maduro disse não ter ali nenhuma surpresa em relação aos resultados. E isso era algo que vinha sendo tratado durante a campanha, porque Maduro atacava as pesquisas que davam vantagem para Edmundo González. Ele dizia que aquelas pesquisas eram falsas, eram feitas para criar um clima de desordem, de caos, instabilidade, e que o governo, a campanha de Maduro, tinha sim pesquisas que mostravam que, segundo eles, era verdade, ou seja, uma vantagem para Maduro. Então, a votação ocorreu, e os dois candidatos falaram isso, com uma relativa tranquilidade, incidentes esporádicos aqui e ali, claro, como acontece em praticamente todos os países, mas a questão onde o fogo começa mesmo é a partir do momento da apuração. E aí a oposição já mantém esse discurso muito forte, tanto que eles atacaram no dia seguinte justamente esse sentido, esse aspecto das atas eleitorais. A oposição correu atrás das atas eleitorais, correram atrás dos boletins de urna para ter certeza do resultado, e aí, segundo a oposição, a totalidade das atas, mais de 70% já das atas, declarariam vitória para Edmundo González. Então essa é uma diferença muito grande na reação. Maduro foi bem rápido em se pronunciar como vencedor e depois em ser proclamado pelo CNE como presidente a partir de 2025. Ele tentou agir com essa agilidade, com essa celeridade no processo para tentar evitar qualquer tipo de tumulto, mas isso não foi possível de controlar. Mas afinal, por que tanta briga pelo poder? Se no passado a Venezuela chegou a ser um dos países mais ricos da América Latina, hoje atravessa uma crise sem precedentes, que não lembra nem de perto a promessa de potência que foi na década de 50 a 80. A Venezuela era um país rico comparado a outros países aqui na América Latina. Nós tínhamos, sim, uma abertura econômica. Evidente que o processo político tinha suas desigualdades, vamos colocar assim, mas nós tínhamos uma sociedade diversificada. Com o chavismo, a partir de 1999, como eu disse, nos primeiros anos a desigualdade diminuiu e houve sim uma significativa redução da pobreza, mas não necessariamente atrelada ao governo político de Chávez, mas a um contexto latino-americano onde todos os países, seja a direita ou a esquerda, tiveram um grande crescimento econômico, e isso conseguiu espalhar essa riqueza para a população mais carente. Então houve uma grande redução da miséria na região. O problema é que, com a continuidade do chavismo, a empresa estatal petrolífera da Venezuela começou a cada vez mais empregar burocratas partidários do governo, e cada vez mais essa burocratização, juntamente com essa visão revolucionária de utilizar o petróleo para lidar com a questão social, fez com que a própria empresa, a própria indústria do petróleo da Venezuela perdesse produtividade. Para se ter uma ideia, a Venezuela tem uma capacidade de produção muito maior do que tem hoje. Só que esse aparato burocrático ligado ao chavismo, ele é extremamente atrasado. E ele é concentrador, ele não permite a concorrência, ele não permite a meritocracia. Então só tem aliados do governo ali. Então houve sim uma grande queda da produtividade e refletiu num gigantesco aumento da pobreza. Então, se conseguiram reduzir lá no começo, agora duplicaram a pobreza que já existia. A Venezuela hoje vive um caos político e econômico por conta do chavismo, que fez com que a economia venezuelana perdesse cerca de 2/3 do seu PIB nos últimos 10 anos. Na década de 1920, o petróleo se tornou o principal produto de exportação e a principal fonte do orçamento nacional, o motor da economia venezuelana. É o que explica o ex-reitor da Universidade de Zulia, Ángel Lombardi. A economia venezuelana. No século XX, a economia venezuelana estava estruturada em torno do petróleo e da energia, e todo o resto dependia direta ou indiretamente da atividade petrolífera. Dependia da atividade petroleira, não? O colapso do setor teve início, segundo o especialista, durante a presidência de Hugo Chávez entre 1999 e 2013.
A má gestão e as decisões polêmicas se somaram à corrupção que assolava parte da estatal Petróleos da Venezuela. O maior exemplo disso foi a demissão de 20 mil trabalhadores entre 2003 e 2004, depois de uma greve industrial que durou mais de um mês e paralisou o país. Foi a partir daí que tudo começou a desmoronar.